viram a informação que está a gravar? Desculpem lá. Afirmativo. Ok. Pronto. Está a ouvir? Ok. Ora então, muito boa tarde a todos. Obrigado aqui pela vossa presença em mais uma conversa ao fim da tarde na URSI Portugal, em que trazemos as ciências rádio em destaque. E é mais uma vez um gosto enorme estar aqui no Instituto Superior Técnico para mais uma conversa, uma destas conversas. Gostaria de começar por agradecer ao Instituto Superior Técnico, também aqui à professora Maria Emília Manso, que é presidente da Comissão H, Ondas em Plasmas da URSI Portugal, que tomou a iniciativa de organizar esta sessão. Gostaria também de agradecer aqui ao professor Bruno Gonçalves, que gentilmente aceitou trazer-nos aqui a Radiociência em Física Experimental de Plasmas, que se faz no IPFN. Não vou alongar muito mais, gostaria só de dizer que nós tencionamos dar continuidade a estas conversas, que têm sido um sucesso, podemos dizer assim, pelo número de participantes que temos conseguido atrair para os temas que, a meu ver, são também temas muito interesse e que devemos olhar para eles com alguma atenção, até porque estão a abrir caminho a novas aplicações, a novas tecnologias e, como tal, o URSI Portugal tem sempre muito interesse em trazê-los aqui para todos os que estão connosco em mais uma dessas conversas. Agora passava brevemente a palavra à professora Maria Emília para apresentar aqui a conversa que nos organizou e também o nosso orador. Por favor. Boa tarde a todos. É com muito gosto que vejo aqui muitas caras conhecidas, espero também que estejam aqui algumas desconhecidas que se sentiram atraídos pelo tema desta palestra. Penso que vai ser uma palestra importante e interessante. Temos o professor Bruno Gonçalves, que é um excelente comunicador, e temos 3 tipos de tópicos que são suportados em plasmas, conhecimentos de plasmas, mas que usam técnicas de radiociência, e para quem não está familiarizado com estas aplicações, vai haver surpresas. Eu espero que surpresas agradáveis. Eu devia ter começado por agradecer ao URSI, na pessoa do seu presidente, ter trazido estas conversas para uma nova dinâmica da URSI, e são importantes, sobretudo, numa altura em que a radiociência, sobretudo a que tem a ver mais com o hardware, o digital está a atrair muito mais jovens, muito mais alunos, e o hardware está a ficar um bocadinho de lado, e é tão importante, e não se devem perder competências, que torna-se de grande importância, grande urgência, dar a conhecer estes tipos de aplicações aos mais jovens e mostrar-lhes que vale a pena estarem a conhecer e a orientar as suas carreiras nesta área. Agradecer também ao secretário da URSI, que está aqui presente connosco, agradecer ao presidente do DEC, agradecer ao professor Lemos Alves, que é uma pessoa que trabalha também como é responsável por um laboratório que também vai surpreender os radiocientistas, porque ensina-se os metamateriais aqui no técnico aos alunos, mas se calhar era bom começarem a levá-los
aos laboratórios e ver um metamaterial a ser produzido a partir de ondas de superfície que vão criar um plasma, e esta combinação de ondas superficiais e de plasma vai ser fundamental para o aparecimento de materiais com características importantes para as radiociências. Agradecer também aqui a presença do professor Carlos Silva, vice-presidente do PFN, agradecer a presença do professor Custódio Peixeiro, do DEC, dos nossos colegas do IPFN, um dos maiores especialistas que eu conheço em eletrónica de micro-ondas. Eu acho que ele percebe um bocadinho de tudo, controle, e comigo fez um percurso de 30 e tal anos em que partimos do zero e chegámos a controlar um plasma de fusão numa grande máquina com ondas eletromagnéticas. Foi um um feito que eu acho que foi muito grande e que nos compensou muitos anos de trabalho. Também à professora Helena Tataroff e ao seu colaborador, que nos estão aqui, são especialistas na produção destes materiais mágicos e muito valiosos. Note que, em relação ao professor Bruno, ao currículo, viram o currículo que ele tem, fez a sua carreira científica essencialmente no JET, agora é presidente do IPFN e, para efeitos desta palestra, é um excelente comunicador e é uma pessoa que percebe as várias áreas e, portanto, integra as atividades e espalha a nossa mensagem. Muito obrigada por estar aqui também. Muito obrigado e obrigado por estarem aqui. Muito obrigado ao URSI pelo convite. É um prazer poder estar aqui a falar para todos vós acerca da radiociência e física experimental no IPFN. Depois desta apresentação até estou um bocadinho amedrontado, porque tenho de fazer jus à apresentação. Eu acho que ontem estava a pensar como é que vou começar esta apresentação e decidi ser moderno. E então perguntei ao chat GPT. Peço desculpas. Vamos escrever uma frase entusiástica para um seminário sobre ciência, radiociência, em física de plasmas. E o que saiu nem foi muito mal. Por acaso está muito em linha com o que diz a página da URSI, e o que diz é: bem-vindo a este seminário excitante, entusiasmante, acerca do importante papel que a radiociência tem em física de plasmas. Vamos discutir as ondas de rádio e de micro-ondas e o papel que têm e a importância que têm para estudar as propriedades do plasma, os processos físicos, e explorando esta interdisciplinariedade, ajudam-nos a compreender em profundo o contributo da radiociência e o conhecimento que traz para ter aplicações de física, de eletrotécnica, electrical engineering e ciência atmosférica. Por isso, vamos mergulhar nesta palestra. Só esperava aqui uma coisa, de facto, eu aqui punha as well as the engineering challenges associated with use in this field, porque é efetivamente aquilo que eu vou pôr. Pronto, no entanto, eu acho que o ChatGPT deve ter espreitado o que eu ia apresentar, porque acho que ficou muito bem aquilo que eu vou fazer. Bom, não sei, para a maioria provavelmente conhece plasmas. Os plasmas representam 99,9% da matéria visível no universo, e associados aos plasmas temos imensos fenómenos, muitos deles relacionados com a radiofrequência, a emissão eletromagnética, que aliás é usada para melhorar aquilo que é a nossa compreensão. Existem fontes exóticas de radiofrequência no espaço que estão relacionadas também com fenómenos que ocorrem em plasmas, ou seja, os plasmas são muito abrangentes e estão presentes e muito interligados com aquilo que é a ciência, a radiociência. Por isso, é importante notar que a radiociência é importante, tal como o ChatGPT disse,
em múltiplos aspectos da física de plasmas. Eu não consigo cobrir muitos deles, optei por escolher 3 daqueles que me parecem que são importantes e que nós conseguimos tocar ou aflorar naquilo que é a nossa atividade no IPFN, e são 3 de inúmeras aplicações que poderia selecionar. Vamos focar naquilo que é o trabalho de contributo para permitir usar para permitir trazer a energia das estrelas até à Terra, um pouco como é que a radiociência pode ajudar a desenhar veículos espaciais e que consigam reentrar em múltiplas atmosferas, e também como é que pode ajudar a desenvolver novos materiais e que propriedades têm esses novos materiais que também ajudem e possam vir a contribuir para a radiociência. Eu vou começar pela fusão nuclear, é uma das grandes áreas do IPFN, metade das pessoas do IPFN trabalham em fusão nuclear e, de facto, as microondas têm sido extremamente importantes em grande parte da nossa atividade. Para aqueles que não sabem, só uma breve lição do que é a fusão nuclear. A fusão nuclear, a grande ambição é juntar átomos leves, podem ser vários, mas aqueles que nós temos ambição neste momento para transformar e produzir energia elétrica na Terra é juntar deutério e trítio, e dessa junção, dessa fusão, libertar uma quantidade significativa de energia que será usada para produzir energia elétrica. Em regra geral, isto envolve dispositivos bastante complexos. Está aqui um exemplo. Começamos geralmente por uma câmara de vácuo em forma de toroidal, e é nesta câmara de vácuo que introduzimos o gás, introduzimos o plasma, que é confinado recorrendo a bobinas magnéticas que produzem magnéticos elevados. Neste caso aqui temos 24 bobinas. Como temos bobinas e campos magnéticos elevados, a tendência é que haja muita repulsão e atração entre elas, e por isso, regra geral, é preciso mantê-las juntas, e para isso precisamos de uma estrutura de suporte, que neste exemplo que eu tenho aqui é 2.600 toneladas para manter tudo coeso. Precisamos mais umas quantas bobinas magnéticas só para conseguir esticar o plasma dentro da câmara de vácuo e posicioná-lo lá dentro. Precisamos criar uma corrente no plasma, e por isso usamos um transformador, no qual a câmara de vácuo é o secundário do transformador, e depois precisamos medir e introduzir muitos sistemas auxiliares, e a máquina começa a ficar muito completa. Aquilo era um esquema, isto é a realidade, é o JET, que está em operação no sul da Inglaterra, a única máquina que atualmente consegue operar com plasmas DT. Só para terem uma noção, está aqui um homem e dá-vos uma noção da dimensão e da complexidade. Por dentro temos uma máquina completamente coberta de telhas, e quando temos um plasma temos temperatura da ordem dos 100 milhões de graus Kelvin, que é a temperatura necessária para se ter fusão nuclear. E, de facto, o JET é muito importante porque conseguiu atingir o recorde, no ano passado, de produção de energia, 59 megajoules, durante 5 segundos, com um fator de amplificação de 33%. Não é brilhante do ponto de vista de produção de energia, mas é muito significativo. Os 5 segundos, do ponto de vista dos fenómenos de plasmas, são equivalentes a ter a uma eternidade. É muito mais longo, podia ser 5 segundos, podia ser 1 hora, o que iríamos aprender seria o mesmo. E a energia ainda não é mais do que aquela que gastamos, mas nós sabemos qual é o passo. Só para ter uma ideia de como é que é um plasma por dentro, eu tenho aqui a descarga recordista, só para dar uma noção daquilo que estamos a falar. Isto é um plasma dentro do JET, foi obtido em 21 de dezembro de 2021, anunciado em fevereiro de 2022, e estamos a produzir 59 megajoules de energia. Porquê é que isto é importante? Que vocês tenham uma noção do plasma e da quantidade de energia envolvida, porque isto vai afetar aquilo que é o nosso desenho de diagnósticos e que vamos colocar lá dentro. Antes de começar a falar desses detalhes, o próximo passo é aumentar a máquina. É o que nos falta para produzir mais energia do que aquela que gastamos. Chama-se o ITER, está em construção no sul de França, e tem como objetivo provar a viabilidade científica e técnica da fusão, produzir 500 megawatts de energia de fusão durante cerca de 300 segundos até 1 hora, e com isso provar a integração e a viabilidade tecnológica da energia de fusão nuclear. Um aspecto importante quando falamos de fusão nuclear, e onde está a radiociência muito presente, é em múltiplas partes. É importante no aquecimento, tem aqui várias antenas que estão dentro da máquina e que são usadas para aquecer o plasma e elevar a temperatura até às temperaturas necessárias para atingir a fusão. Estas aqui temos várias antenas, serão antenas de radiofrequência para o chamado Ion Cyclotron Resonance Heating. Temos as antenas de Lower Hybrid, que estamos já estamos na gama das microondas, mas numa zona intermédia
entre a Iocyclotron Resonance Resonance e o Electron Cyclotron Resonance, e depois temos a gama das microondas, o Electron Cyclotron Resonance Heating, que também pode ser usado para controlar o plasma, controlar instabilidades, e este é um dos importantes aspectos da radiociência. Não vou falar mais na minha apresentação, mas é um aspecto. O outro aspecto é diagnosticar, perceber o que está a acontecer e que fenómenos estão a ocorrer, e é sobretudo nesta área da nossa contribuição que eu me vou focar no que diz respeito à fusão nuclear. Depois há outro aspecto que é, nós precisamos de compreender o que está a acontecer, aí é importante diagnosticar, mas também há a emissão de radiofrequência vinda de diferentes ondas eletromagnéticas vindas do plasma, e que monitorizar e estudá-las pode ajudar a compreender os fenómenos que estão a ocorrer. Os diagnósticos são essenciais, porque isto era o que nós sabíamos do plasma se não tivéssemos diagnósticos. Ou seja, ficaríamos completamente no escuro e não teríamos nenhuma informação do que estava a ocorrer naquela máquina. E é aqui que entra a importância também da radiociência, e um dos exemplos que eu vos vou dar, que é a refletometria de microondas. É um diagnóstico crucial, porque é não intrusivo. Nós emitimos ondas de microondas a partir do exterior da máquina, elas entram no plasma, e já vos explico os detalhes, já irei explicar os detalhes, mas é não intrusiva porque não precisamos introduzir nada material no interior da máquina. E permite sondar o que está a ocorrer em zonas mais profundas do plasma, que vão para além da periferia. E isto é muito valioso porque nos permite referir o que está a acontecer. Porquê esta área? Bom, porque é uma área com muita história no IPFN, e eu tenho aqui uma pessoa que se deve lembrar, peço desculpa, é de 1989, 88, não conseguimos, eu insisto em mexer. Peço desculpa, deve haver aqui um timing, mas é no ASDEX, e a professora Maria Emília, na altura, começou a trabalhar, e o António Silva, anos um bocadinho mais novos, mas só um bocadinho, que começaram e lançaram grande parte de muita desta atividade que foi feita em refletometria. O que é isto da refletometria? Basicamente é usar algo similar a um radar. Nós emitimos uma onda junto à periferia do tokamak, e esta onda é refletida no plasma, e essa reflexão depende da frequência da onda emitida. O que medimos depois é o atraso que existe, basicamente é como um radar, emite, é recebido, e medimos o atraso, e com base no atraso podemos aferir onde é que essa onda foi refletida e qual era a densidade. Fazendo varrimentos em frequência, nós conseguimos determinar o perfil de densidade de um tokamak. Existem duas maneiras, uma é usar o modo O, outra é usar o modo X. A vantagem do modo X é, como depende do campo magnético, nós conseguiríamos até em perfis mais flat, mais direitos, ainda assim conseguir fazer medidas, porque há uma dependência do campo magnético. Tem a desvantagem, precisamos ter uma medida bem definida do campo magnético para depois conseguir desconvoluir o sinal e dar uma localização. E temos o modo O, que depende apenas da frequência de plasma, e que nos permite determinar, medindo o tempo de atraso, onde é que essa densidade onde é que essa onda foi refletida. Basicamente temos aqui o Frequency Modulated Continuous Wave Technique, que passa por ter um varrimento em frequência emitido para o plasma, que depois é misturado com o sinal vindo do plasma e obtém-se um batimento, e é a partir desse batimento que se extrai a informação da zona onde foi formado. Como é que isto é, na realidade, em termos de engenharia e montagem? Temos aqui um exemplo do refletómetro no ASDEX Upgrading. Temos 4 bandas instaladas, quer no low field side, quer no high field side, ou seja, quer na periferia do donut, quer na zona interior do donut. Temos o gerador, temos os guias de onda que vão até ao interior do dispositivo, temos as antenas que emitem e recebem as ondas, e temos depois o detector que detecta a onda refletida, e das várias bandas. Por dentro, temos aqui o exemplo do low field side. As antenas estão aqui a ver mais detalhe, e aqui estão as antenas das várias bandas. Havia também umas antenas de modo X que não operam, passei há alguns anos, já há bastantes anos, mas estão aqui a ver, são antenas monostáticas,
e que permitem e que emitem e recebem o sinal. Aqui não se vê, creio eu, aqui vê-se melhor, isto é do Highfield Side, e tem aqui uns directional couplers que permite fazer, distinguir entre a onda, separar as ondas e que não haja reflexões. Isto é um exemplo do Low Field Side. O outro importante aspecto aqui a ter em conta é que também muita da eletrónica desenvolvida e aplicada nestes diagnósticos foi desenvolvida no IPFM, e aqui sim, aqui o António Silva é o guru. No passado houve mais pessoas, o António Silva, o Luís Menezes, o Luís Pepito, que estiveram envolvidos no desenvolvimento eletrónico, mas atualmente o António Silva é quem é o responsável por estes desenvolvimentos, e que também são muito importantes. O desenvolver a eletrónica adequada para aquilo que é a aplicação é uma parte extremamente importante. Um outro exemplo também do AVDEX, que é interessante, é estas antenas, esta chamada Crescente, é uma antena, um refletómetro de modo X, que está instalado atrás de uma antena de aquecimento e que foi instalada aqui porque havia o interesse em estudar o acoplamento das ondas que são usadas para aquecimento. Este é o aquecimento Ion Cyclotron Resonance Heating, e havia interesse em estudar o acoplamento destas ondas com o plasma e a energia transmitida, e portanto optou-se por escolher o refletómetro modo X, porque permite medir a zona muito próxima da antena e as variações da densidade muito próximas da antena, e este diagnóstico foi muito recente, deu origem a um doutoramento. O que é que nós conseguimos fazer com estes diagnósticos? Um dos exemplos é medir a evolução do perfil de densidade. Temos aqui o eixo do tempo, e aqui o que temos é uma passagem, a evolução dos perfis de densidade. Estamos a varrer as diferentes frequências, e com o atraso conseguimos determinar os perfis de densidade, e o que está a ocorrer aqui é uma passagem para um modo de confinamento melhorado. O que é que isto significa? Significa que no plasma, subitamente, há um aumento dos gradientes de densidade, a temperatura do plasma também aumenta, a densidade do plasma aumenta, e isto é perfeitamente visível com este diagnóstico. Vê-se aqui a passagem, a transição para este modo de confinamento melhorado. Um outro exemplo, se operarmos em frequência fixa, isto aqui significa que estamos numa frequência que corresponde a uma zona bem determinada do plasma, conseguimos medir as flutuações de densidade que ocorrem nessa camada do plasma. E aqui temos um exemplo do Luís Gil, um nosso investigador, que conseguiu medir um modo quase coerente, está aqui refletido, que corresponde a flutuações naquela camada, flutuações de densidade, na realidade correspondem a uma estrutura que está a rodar naquela zona e que vai variando a densidade, e por isso obtém-se aqui como um modo quase coerente. Há um outro aspecto interessante. Aqui, se nós fizermos varrimentos em várias frequências, o que estamos a fazer é sondar camadas sucessivas mais dentro do plasma, e aqui, ao mesmo tempo, neste caso, estão a ocorrer instabilidades, são os chamados Edge Localized Modes, que é a periferia do tokamak está subitamente a libertar energia, muito semelhante. O mais semelhante que eu consigo usar como imagem é as tempestades solares, em que há uma libertação súbita de energia. E aqui o que se consegue ver, primeiro consegue-se ver que há aqui uns picos que correspondem a esta libertação de energia, mas há aqui um resultado interessante, é que há uns precursores nas flutuações de densidade numa determinada camada, imediatamente antes do Edge Localized Mode ocorrer. E isto consegue-se com este refletómetro de modo fixo. Não sei se conseguem ver aqui estas bandas, são os tais precursores. Há umas flutuações de densidade locais que ocorrem numa determinada camada e que indiciam que vai ocorrer um Edge Localized Mode. Uma outra aplicação, e aqui já é um refletómetro diferente, isto aqui é um refletómetro de Doppler, em que se imita a onda e depois o que se mede é o desvio de Doppler que está a ocorrer, e com isso consegue-se medir, por exemplo, velocidades e a velocidade de rotação do plasma. O que estão a ver aqui é o desvio de Doppler, tem aqui a frequência que está a ser varrida, e depois aqui qual é o desvio de Doppler dessa frequência em relação à frequência base em cada momento. E o que vem aqui, isto é o que se obtém, é o desvio que se está a obter em frequência, mas na realidade isso depois pode ser transformado em velocidades. E aqui está um exemplo em que houve um varrimento em que se estava a aumentar a densidade do plasma e o perfil estava a ficar mais abrupto, e isso corresponde aqui a uma velocidade coloidal,
uma velocidade de rotação, e na realidade o que corresponde, à medida que vai aumentando este perfil, aumenta aqui a velocidade de rotação numa área bem definida, ou seja, passa a haver, em português a palavra é cisalhamento, há um shear que ajuda a controlar as flutuações e que contribui para este aumentar da densidade do plasma e que é muito importante para termos modos melhorados do plasma. Voltando aqui a resultados que são únicos e obtidos com a refletometria, isto são medidas também obtidas no âmbito de um doutoramento do Luís Guimarães, este é do Luís Guimarães, sim, do Luís Guimarães, em que, fazendo medidas simultâneas entre o low field side e o high field side, ou seja, no interior do toro e no exterior do toro, nós conseguimos ver que o comportamento não é exatamente igual. Aqui a densidade está a aumentar, mas o que se verifica é que no interior há subitamente um crescimento abrupto do perfil de densidade, e podem aqui comparar aqui neste gráfico mais abaixo, podem ver que efetivamente no high field side o perfil de densidade é muito mais abrupto. O que está a acontecer, isto permitiu-nos, isto não tinha sido nunca observado antes, porque não existem diagnósticos no high field side, e isto permitiu-nos ter um resultado único e também compreender aquilo que teoricamente se dizia que acontecia, os fenómenos estavam a acontecer, mas permitiu-nos demonstrar do ponto de vista experimental o que está a acontecer. O que nós temos é o diversor está detached, isto quer dizer que o que está a acontecer junto do diversor nesta zona inferior e flutuações não afetam diretamente o que está a acontecer no transporte, mas e o que temos aqui é transporte, o chamado transporte ballooning, que tem a ver com a diferente as assimetrias que existem no campo, nas linhas de campo, e que há um transporte ao longo destas linhas de campo para o exterior. O que temos aqui também é a perda de partículas no lead plane, que depois algumas eventualmente parecem recircular de volta e contribuem para este steepening do perfil. Aqui também um resultado importante, que é as medidas de flutuações no high field side e no low field side, e o que se verifica é que este perfil abrupto resulta de uma diminuição das flutuações de densidade quando se compara com o low field side. E isto são resultados únicos que se conseguiu com a refletometria e com a capacidade de medir e usar a refletometria para medir no low field side. Chegar a estes resultados não é trivial, nem sempre é trivial, porque os fenómenos que ocorrem quando nós lançamos uma onda para o plasma são muito variados, e aqui está um exemplo do que acontece no caso do refletómetro de Doppler, e o que temos aqui, tem de ver que isto está ao contrário, aqui a emissão está de baixo, aqui está de cima, mas se conseguirem fazer a transição em termos de imagem, isto é um código que é o RefMul, que tem muito envolvimento do nosso colega Filipe Silva, em colaboração com o Stefano Rode de Nancy, e o que vêem é que quando nós emitimos uma onda no plasma, há muitas reflexões dentro do plasma e mesmo na impacto do que está à volta e que afetam as nossas medidas. Então, um exemplo de vários fenómenos que nós temos aqui que resultam da complexidade do plasma e do dispositivo. Temos multiscattering, temos ressonâncias locais, temos emissões do secondary cutoff, ou reflexões do secondary cutoff, temos beam splitting, temos wave trapping. Tudo isto está a concorrer. O sinal que nós obtemos, na realidade, não é um sinal limpo, mas um sinal que traz toda esta informação e que também exige que depois sejam desenvolvidos códigos que nos permitam obter e transformar isto em resultados de física. E aqui é extremamente importante todo este trabalho de simulação para desenvolver diagnósticos sintéticos e para nos ajudar a compreender o que está a acontecer. Ou seja, interpretar o que acontece no plasma exige conhecimentos do desenvolvimento de diagnósticos de microondas, conhecimento de processamento de dados, mas tudo isto bebe e muito no uso de códigos numéricos e de diagnósticos sintéticos para o fazer. E em nenhum sítio isto ainda é mais importante, quando nós vamos, onde isto ainda é mais importante, é quando vamos para dispositivos de longa duração, de grande dimensão. Isto leva-nos ao trabalho do ITER, e quando queremos transformar este diagnóstico, mais do que medir e depois dar sinais para controlar o plasma. Isto leva-nos ao ITER Plasma Position Reflectometer,
A proposta já tem muitos anos, novamente aqui a professora Maria Emília esteve envolvida, então temos uns papers, que eu já nem lembro que anos são, mas devem ser dos anos 90, que surgiu a ideia de usar o Plasma Position Reflectometer para controlar a posição do plasma e a ideia basicamente assenta em conseguimos substituir os sensores magnéticos, que tipicamente são usados para determinar a posição da coluna e que são usados para controlar, por refletometria, e com base nesses sinais de refletometria determinar onde está uma camada do plasma e atuar para posicionar a coluna da plasma onde nós queremos. Por que é importante? Porque os diagnósticos de magnéticos são suscetíveis a falhas quando estão expostos à radiação e podem vir a falhar, e daí que pode vir a ser a refletometria pode ser um diagnóstico importante de controle quando vamos para máquinas de fusão de grande dimensão e, sobretudo, máquinas de fusão que vão produzir energia e que produzem muitos neutrões. A prova de conceito foi feita novamente no ASDEX, aqui foi muito trabalho do nosso colega Jorge Santos. É um refletómetro o refletómetro foi usado para posicionar o plasma. O que temos aqui é a determinação dos perfis em tempo real, e foi determinado que aqui havia uma zona do plasma, uma determinada frequência que tinha que acompanhar e tinha que se manter numa determinada posição. E o teste foi retirar os sinais das sondas magnéticas e substituí-los pelos sinais de refletometria, pelo sinal dado pela refletometria, e continuar a manter o controle do plasma, e conseguiu-se. E temos aqui um excelente resultado. Mais tarde, o resultado foi feito usando o high field side e o low field side, que demonstrou ainda mais e de forma mais contundente que é um diagnóstico que pode funcionar para controle. Eu não tenho aqui, mas também foi obtido depois o mesmo resultado no compasso, com outra máquina, esta na República Checa, para consolidar algumas das coisas que foram aprendidas neste desenvolvimento. O importante era demonstrar, porque o ITER tinha previsto um ITER Plasma Position Reflectometer, que no ITER correspondia a 4 zonas de medida, 2 na zona equatorial, uma no high field side, uma no low field side, e depois 2 mais próximo do topo, e com o objetivo de medir a exposição da coluna de plasma e poder ser usado para controlar em real time e podendo suplementar aquilo que eram as medidas, ou complementar as medidas das sondas magnéticas. A ideia era usar 4 Frequency Modulated Continuous Wave refletómetros de modo O, em uma configuração completamente bistática e que permitia cobrir a periferia do plasma até aproximadamente 7 vezes 10 elevado a 19 por metro cúbico de densidade. Isto significa que iria funcionar nos 15 aos 75 GHz em termos de frequência de microondas. Infelizmente, o diagnóstico foi cancelado, mas houve muito trabalho feito que nos permitiu aprender várias coisas, e eu peço desculpa a alguns de vós talvez já tenham visto esta apresentação, porque foi a apresentação que eu fiz, ou parte, quando recebi o prémio da ANACOM URSI, mas é importante voltar a frisar aquilo que tem sido o desenvolvimento. O primeiro aspecto, e que parece ser muito trivial, é rotear e dar um caminho aos guias de onda na periferia do tokamak. E isto envolvia, para conseguir, em alguns casos, curvas de 120 graus, curvas de 90 graus, e que tínhamos que garantir que funcionavam sem grandes perdas. Estamos a falar de uma máquina de grandes dimensões, em que o sistema de emissão e de recepção vai estar instalado bastante longe, e que as ondas têm que ser canalizadas pelos guias de onda até chegarem ao plasma. O primeiro aspecto era determinar se conseguimos usar guias de ondas com materiais compatíveis e que não tivessem perdas significativas. O ideal seria usar guias de ondas de cobre. No entanto, o cobre não pode ser instalado em grandes quantidades no interior do dispositivo. Tem que se usar guias de aço de Eurofer, que é um aço especial desenhado para ser resistente à radiação. E o teste que foi feito no laboratório foi guias de aço cobertos com uma camada de cobre no interior, e comparar quais seriam as perdas, e a conclusão a que se chegou é que funcionavam quase como guias de cobre, e nos dava segurança que esta solução iria funcionar. Temos aqui os resultados e a comparação com a teoria foi um resultado bastante importante.
Um outro aspecto é as curvas e a importância de desenhar umas curvas que não tenham muitas perdas, e aqui foi feito um trabalho em termos de otimização de qual a melhor maneira dentro do espaço disponível para fazer, por exemplo, uma curva de 120 graus, porque não é trivial, não é só dobrar, e há um espaço disponível que nos permite tentar adaptar a curva a uma curva com menos perdas, e foi feito bastante trabalho de simulação, usando quer o HFSS, quer o CST, e que permitiu chegar a uma curva otimizada. No entanto, não basta fazer a simulação e acreditar, era preciso testar, e estas curvas foram testadas no nosso laboratório e demonstrou-se que a curva funcionava bem, com perdas mínimas, algum problema que houve teve mais a ver com a qualidade, neste caso, do coating de cobre que existia no interior da curva, do que necessariamente com o desenho da curva que foi apresentado. Aprendemos uma lição importante, temos que separar os protótipos que validam modelos numéricos dos protótipos que validam processos de manufatura. Misturar as duas coisas ao mesmo tempo não dá bons resultados e até pode mascarar um resultado que podia ser ótimo. Neste caso não foi tão problemático. Havia também as antenas que estão próximas do plasma têm que estar protegidas por o chamado blanket. São telhas que protegem a câmara de vácuo da interação com as partículas. E as nossas antenas teriam que ficar atrás destes blankets. Tem aqui as antenas têm aqui um mock-up destes blankets, que são blocos enormes, e as telhas ficam escondidas atrás dos blankets, e havia alguma preocupação do ponto de vista da simulação que reflexões no blanket fossem afetar as medidas que iríamos obter. E por isso foi construído um mock-up do blanket, as antenas, e foram testadas aqui embaixo na câmara anecoica do IT o funcionamento destas antenas, e a conclusão a que se chegou é que estavam de acordo com as nossas simulações, a emissão e as reflexões, e que não afetavam. Havia alguns lobos secundários que apareciam, mas que o impacto dos blankets na antena em toda a medida iriam ser mínimos. Mas foi um resultado importante, até porque eu não referi aqui, mas havia aqui um step que também era particularmente problemático, porque, de acordo com as simulações, podia introduzir reflexões adicionais e que podia afetar a medida. Havia mais preocupações também relacionadas com o blanket. O ITER mandou-nos um outro mock-up de blankets com um outro gap que tinha uns problemas adicionais. Está aqui novamente, isto é um mock-up do blanket, e a nossa antena a espreitar por aquela fresta, e novamente foi testada para verificar se funcionava, e isto porque aqui todas as simulações numéricas usando o código RefMul que eu já anteriormente introduzi foram extremamente importantes, que é para tentar identificar quais os problemas, mas também qual era a qualidade das medidas que iríamos obter, e a simulação e a modelização da interação entre a onda e o plasma é extremamente importante no desenvolvimento deste tipo de diagnósticos. O passo seguinte, tendo sido cancelado o projeto ITER, é o DEMO. O DEMO é o reator de demonstração de fusão nuclear, que já visa introduzir energia elétrica. E aqui os problemas agravam-se. Estamos a falar de uma máquina que produz muito mais radiação, de uma máquina onde não é claro que, por exemplo, os diagnósticos magnéticos possam vir a funcionar, e onde o uso de refletómetros de micro-ondas pode ser uma solução para garantir o controle da coluna da posição de plasma. No DEMO, o refletómetro é candidato para medir a densidade de plasma, é também o candidato para dar medidas de fazer o loop de feedback em real time da posição de plasma, e uma backup solution para os magnéticos, pode ser backup ou pode ser mesmo um substituto. O problema é que, como estamos a falar de mais energia, mais radiação, precisamos de um front-end que seja bastante robusto. Tem que se usar ondas antenas e guias, antenas metálicas e guias de onda metálicos, que têm também que sobreviver à radiação elevada e às cargas térmicas elevadas a que estão expostos, e que não podem ter partes sensíveis. E, para além disso, temos um conjunto bastante significativo de restrições quer ao nível da integração, quer ao nível dos blankets e as zonas onde podemos integrar o diagnóstico. Temos restrições devidas às condições, e tudo isso tem que ser integrado naquilo que é a engenharia. A radiociência aqui
é a parte da medida, mas nós temos que ter toda a engenharia à volta que viabilize a utilização da radiociência para esta medida que queremos efetuar. A solução que está prevista é o uso de cerca de 80 refletómetros em torno da máquina, de uma secção da máquina. Estas posições estão a ser optimizadas usando o código RefMul. São 80 antenas, 16 medidas, 16 gaps que vão ser medidos e que permitem minimizar os erros na determinação da posição de plasma. Há zonas onde ainda nós temos algumas dúvidas se conseguirá ou não medir, em particular estas zonas de grande curvatura do campo magnético no topo. Há dúvidas e têm que ser otimizados para garantir que se consegue fazer a medida. Aqui no IPFN, e aqui começou com o Raul Luiz e o Artur Malaquias, este design chamado Slim Cassette, Diagnostic Slim Cassette, que é um conceito que é uma secção do tokamak que vai integrar todos os refletómetros e para isso é preciso rotear todos estes guias de onda desde o topo e roteá-los nessa secção, porque a ideia é que depois possa ser instalado como uma cassete com todos os diagnósticos já instalados. A solução tem sido tão bem acolhida que eu penso neste momento já há mais diagnósticos a pensar em usar uma solução similar e que nos está a trazer trabalho adicional dos magnéticos, se não estou enganado, e pode ser que venham mais, porque efetivamente é uma solução bastante interessante. Temos que ter alguma redundância, temos que pensar como é que vamos rotear os guias de ondas. Do ponto de vista de engenharia, também é bastante complexo. E depois temos que contabilizar o efeito nuclear, a carga térmica, a radiação, que efeitos é que vão ter. E aqui está um exemplo, só devido à carga térmica, nós temos deformação nos guias de ondas. E aqui voltamos àquilo que foi uma aprendizagem do ITER, que foi a otimizar os guias de ondas e o trabalho que foi feito para verificar se, tendo em conta esta deformação, vamos ter as nossas medidas afetadas. E, novamente, simulação foi necessária, usando o HFSS, para comprovar que não existirão perturbações significativas à nossa medida. Isto foi um trabalho, faz parte do trabalho de doutoramento de um dos nossos alunos, já doutorado, o Ioan Chinhetiabi, que tem trabalhado muito em todo este conceito, e aqui as simulações demonstram que as perdas, apesar da deformação, são poucas, e era importante determinar. Fazer tudo isto envolve integrar muitos códigos, envolve integrar a simulação, e o próximo passo é a simulação 3D, usando o RefMul 3D, envolve integrar códigos de Monte Carlo para determinar o efeito da carga nuclear, usar os códigos que integrem o efeito da carga térmica, usar todo o CAD para integrar o desenho do diagnóstico, e tudo isto para chegar a uma solução final. É um trabalho gigantesco, um trabalho de engenharia, que tem, como eu já disse, o objetivo de viabilizar a medida e viabilizar a radiociência da melhor maneira, que é aplicada à refletometria, neste caso, para fazer as medidas que queremos. Um outro exemplo da importância das simulações, isto é um exemplo para o DTT, é uma máquina que está a ser desenhada em Itália, e aqui tem um exemplo, novamente, das simulações a serem usadas para otimizar a distribuição das antenas em torno deste plasma. É o nosso próximo passo. Nós esperamos vir a ter um refletómetro de posição a operar no DTT. Este é o primeiro passo. Associado a tudo isto está também a eletrónica e a necessidade de desenvolver eletrónica. Temos aqui a placa que o António Silva e o José Dias estão a desenvolver, que é um refletómetro compacto que permite a integração de um número grande de canais num espaço reduzido e que permitirá vir a poder fazer estas medidas. Temos um varrimento rápido de frequência usando circuitos comerciais, Monolithic Microwave Integrated Circuits, e que o refletómetro está todo integrado num só PCB para utilização fácil. A configuração é uma configuração bistática. Temos aqui o teste a ser feito, é uma configuração bistática para o teste, que foi feito em laboratório. Tem aqui as placas e o teste. Conseguimos operar de frequências 10 a 20 GHz, com taxas de barrimento de 20, 10 e 5 microsegundos, e com uma precisão da ordem dos 5 milímetros,
vosso impacto é encapsular tudo isto com o seu próprio, com a blindagem para poder ser usado. E eu penso que a primeira aplicação será o DTT, talvez o Artex, o DTT já demonstrou interesse, e espero que termos em breve refletómetros destes com esta solução a operar. Isto leva-me ao fim daquilo que é a parte referente à refletometria para fusão. O importante é que a refletometria é importante na fusão nuclear. Temos várias provas de conceito, temos em conta toda a engenharia e é muito importante ter em conta a engenharia e que é importante desenvolver eletrónica compacta para lá chegar. Uma outra aplicação que eu vos quero mostrar é o uso de diagnósticos de refletometria para plasmas de reentrada. E aqui o problema é que um veículo, quando reentra numa atmosfera, forma-se uma onda de choque, onde há um plasma que, regra geral, inviabiliza as comunicações durante um período de tempo, mas tem um outro efeito que é preciso planear para o escudo térmico do dispositivo. E aqui qualquer otimização que seja feita em termos de otimização do escudo térmico, que é retirar peso, aumenta a possibilidade de termos um payload maior nos nossos veículos. Daí o grande interesse nos plasmas de entrada. Basicamente, o que temos é também um perfil de densidade, mas com uma diferença. Aqui temos um perfil de densidade de fusão. O que vem é que, regra geral, começa numa densidade mais baixa e vai aumentando até um platô. Infelizmente, nos plasmas de reentrada é ao contrário. Junto à superfície temos uma densidade muito elevada e que diminui à medida que se afasta. Porque aqui isto é um problema. Se eu quisesse fazer uma medida similar àquela que faço nos tokamaks, seria difícil porque o cutoff é obtido logo e não ao contrário, podemos ir fazendo o sweeping lentamente. No entanto, já foi tentado. Isto é um veículo experimental da NASA que tinha vários refletómetros. Temos aqui várias simulações do que aconteceria e eles conseguiram fazer algumas medidas usando este veículo. No entanto, o Saraiva está a querer desistir, pá. Veja lá, faz favor. Como? Já. Bom, aqui temos as medidas temos aqui simulações do REPMUL para este veículo. Vemos que aqui há uma concentração muito grande da densidade, é muito compacto e é muito difícil fazer medidas. No entanto, se nós formos para a zona do afterbody, aqui talvez se consigam fazer algumas medidas interessantes e aqui é importante começar a pensar como é que poderíamos integrar-nos nestas experiências. O tubo de choque, o uso do tubo de choque, que é uma infraestrutura da ESA, do IPFM, que está instalado no campus em Sacavém, é muito importante, é uma infraestrutura para estudar plasmas de reentrada e foi pensado usar nessa infraestrutura interferómetros ou refletómetros de microondas para medir a frente de onda. Basicamente o que a experiência faz, cria-se aqui há uma, não é detonação, temos aqui está-me a faltar a palavra, uma combustão, peço desculpa. A combustão cria uma pressão que rompe um diafragma e vai-se formar uma onda de choque que se propaga ao longo deste tubo e em determinado momento nós vamos medir a onda de choque, as espécies que lá estão e todos os processos para determinar com diferentes atmosferas qual é o processo envolvido. O teste já foi feito, isto é num tubo de choque na Rússia. Aqui, em vez de refletometria, usava-se interferometria, usando como reflexão o outro lado da câmara, mas medindo o efeito da frente de onda na propagação das microondas aqui dentro, e com esse interferómetro conseguia-se uma medida da densidade de linha. E está aqui o resultado, que vem aqui é um crescimento rápido quando passa a frente de onda, e depois vem aqui a cauda da onda de choque, mas medido por interferometria. A nossa ideia agora é fazer medidas similares no tubo de choque aqui em Sacavém, quer com interferometria, quer também com refletometria. Para a refletometria, como temos densidades elevadas em alguns casos, aqui temos várias atmosferas, algumas atmosferas têm as densidades recuperadas na onda de choque são inferiores àquilo que é a densidade no tokamak, mas outras têm densidades muito superiores à densidade que estamos habituados a medir no tokamak,
exige ir para frequências mais elevadas. O objetivo aqui é, já que estamos a desenvolver um refletómetro para medir no tubo de choque, tentar de alguma forma adequá-lo já ao uso numa missão espacial. E para isso tem que ser compacto, leve, com baixo consumo e adequado ao ambiente espacial. E o começo aqui passa por o desenvolvimento do novo refletómetro, que está a ser feito por o nosso colega, mas que agora tem uma empresa, o Luís Cupido, que tem LC Technologies, e que está a desenvolver este refletómetro, também um refletómetro compacto, e que vai ser usado no tubo de choque para fazer a medida, e que nós esperamos depois que possa também vir a ser usado ou exportado de alguma forma para ser posto num satélite. A terceira aplicação que eu gostaria de falar prende-se com o uso de micro-ondas para a produção de materiais inovadores. E aqui nós temos um dispositivo que foi desenvolvido no âmbito de um projeto europeu, o projeto Pegasus, liderado pela Helena Tatarova, e que usa micro-ondas para produzir grafeno e derivados de grafenos. É uma tecnologia disruptiva, na medida em que já temos 4 patentes submetidas e não existe nada igual que produza grafeno com a mesma qualidade, nem com o mesmo tipo de propriedades. Por que é que usamos o método baseado em plasma? Primeiro, porque o método baseado em plasma permite produzir isto tudo num só passo. Temos o controle total do processo de síntese do material. Conseguimos produzir em quantidade industrial e conseguimos, variando a receita, produzir múltiplos materiais. Eu dei o exemplo do grafeno, mas podemos produzir grafeno, nanodiamante, grafeno nanoplatelets. Temos evidências de existir em quantum dots, naquilo que estamos a produzir. Consegue-se dopar com azoto ou boro ou outros dopantes que alteram as propriedades do material que estamos a obter e, no fim, apenas depende da forma como variamos ligeiramente a receita para obter estes materiais. Este é um esquema do dispositivo. O que temos aqui é um surfactão e temos aqui uma zona onde a potência é transformada numa onda de superfície em que o plasma é autoconsistente, ou seja, forma-se o plasma e, ao mesmo tempo, o plasma funciona como canal para essa onda de superfície, aqui neste tubo de quartzo, que se expande para controlar toda a zona onde o plasma se forma e a temperatura, para optimizar o processo de separação das moléculas que são os precursores, e aqui podemos usar vários tipos de moléculas, podemos começar com etanol, metanol, metano, etc. E depois, aqui dentro, é onde, e está aqui o esquema, temos a onda de superfície, temos a onda onde se forma o plasma, as moléculas são quebradas e transformadas nos seus constituintes, e controlando posteriormente a temperatura, controla-se todo o processo de reassemblagem destes átomos em novas estruturas, e é neste processo que se forma o grafeno ou os outros materiais que estivemos a considerar. E aqui a principal vantagem deste método é controlar totalmente a síntese do processo de assemblagem. É aqui que entram as micro-ondas. Temos aqui um gerador de micro-ondas 2.45, um gerador industrial 2.45 GHz, e é aqui este aspecto importante, e aqui estão os vários, aqui entra a radiociência, e temos aqui os vários materiais que conseguimos produzir e múltiplas aplicações que passam pelo Energy Storage, Conductive Inks, por exemplo, lubrificantes e múltiplas outras aplicações que poderemos vir a encontrar. E aqui o que conseguimos é produzir grafeno de muita alta qualidade, com muito baixo conteúdo de hidrogênio. Este pico que se obtém aqui com base em Raman scattering é um indicador da qualidade do nosso grafeno, e aqui temos uma comparação com o grafeno obtido a nível comprado a um supplier reconhecido, caro, e uma sample de 250 miligramas custou 1.200 euros, então custaria o equivalente a 1.200 euros por grama, e, no entanto, basicamente é óxido de grafeno e não grafeno de alta qualidade como aquele que nós conseguimos produzir. Isto é o nosso dispositivo industrial. Estão aqui a ver.
Lá dentro temos o processo a obter e o que vamos obter é o grafeno que é obtido no fundo e filtrado. Só deixar um pouco para terem uma ideia. É a máquina que tem que fazer todo o fine tuning e atualmente conseguimos produzir 50 miligramas por minuto, que é bastante significativo. Podemos ver aqui, o vídeo demora um pouco, só para ver por dentro o que é que está a acontecer. Pronto, por baixo temos os filtros, onde são obtidos os materiais, os grafenos, o grafeno, e acima temos a zona que não se vê neste vídeo, onde é feita a descarga, mas podem encontrar os vídeos na página do projeto Pegasus. Agora entramos naquilo que é onde é que estes materiais podem contribuir para a radiociência. Temos aqui um exemplo com uma pastilha compactada de grafeno dopado com azoto, que foi colocado sobre guias coplanares e que permitiu-nos fazer medidas e determinar o coeficiente elétrico e que o que podemos obter, e aqui temos variações em termos de quantidade de azoto no grafeno, e o que se obtém é que conseguimos obter valores negativos. Isto significa que este material, e estamos em breve, espero que em breve o António Silva faça as medidas até aos 100 GHz, que nós temos capacidade para fazer no nosso laboratório, e consiga ir mais além nesta curva, e que, porque é que isto é importante? Porque estes materiais têm múltiplas aplicações para, por exemplo, a blindagem eletromagnética, para dispositivos de cloaking, eu não estou a lembrar qual será o termo em português, camuflagem, exato. Dispositivos de camuflagem para antenas plasmónicas, para satélites, para aplicações militares e aeroespaciais. Ou seja, nós passamos daquilo que é o uso da radiociência para produzir materiais para materiais que podem ser usados pela radiociência e que podem ter usos bastante significativos na radiociência. Pronto, eu penso que cobrindo estes 3 exemplos, dei-vos uma ideia não só da complexidade que alguns destes projetos têm do ponto de vista da engenharia, como é que a radiociência pode contribuir e como é que nós podemos contribuir para a radiociência. A radiociência, no nosso caso, é um possibilitador de progressos na ciência de plasmas, mas também a ciência de plasmas é um possibilitador, um facilitador da radiociência, pode criar novos desenvolvimentos, e com 3 exemplos. Relacionado com, e já agora, já que estou aqui, posso fazer publicidade, se tiverem dúvidas acerca da fusão nuclear, leiam o meu livro. Muito obrigado, está atualizado e que cobre muitos aspectos relacionados com a fusão nuclear e energia nuclear. Muito obrigado. Questões? Podemos, talvez, não sei se há questões do exterior. Os nossos colegas estão em videoconferência. Não vejo as mãos levantadas. Há alguma questão na sala? Questões na sala? Fiquei curioso só com a última apresentação está sobre esse material. Quer dizer, explicou brevemente, mas talvez eu não entendi especificamente como é que eu obtive essa propriedade que corresponde a ter liquididade elétrica. A Helena aqui está. Eu vou deixar aqui à especialista e que, eu, neste caso, acho que a Helena poderá explicar muito melhor do que eu.
In reality, you are being the measure. Não ouvi nada. Any other question? Okay, so if not, thank you very much, and thank you again for the invitation and for being here. It was a pleasure. So have a nice evening, you all, and also for the people outside.